Meus amigos, nova declaração do árbitro Rafael Claus cai como bomba lá em Recife. E as chances aí, que já eram grandes para o Vasco da Gama ganhar esses 3 pontos, aumentaram e aumentaram intensamente. A gente vai falar sobre essa declaração do Rafael Claus, que foi dada à Rádio Jovem Pan, repostada lá no Bola VIP, e iremos falar aqui também sobre essa situação aí de ameaça de morte que os torcedores do esporte estão fazendo aí ao Raniel. Isso com certeza vai ser mais um agravante. E outra coisa, vamos abordar aqui o jogo entre Vasco da Gama e Criciúma, porque agora, né, a gente também tem que falar, sábado tem um jogo importantíssimo e o Jorginho deverá fazer 2 mudanças aí na equipe vascaína. Eu peço a você que não é inscrito para se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bem, meus amigos, rapidamente aqui falando sobre o futebol. A gente está acompanhando os bastidores aí do jogo entre Vasco da Gama e Sport, que ainda não acabou, está sub júdice, mas a gente vai falar aqui também um pouquinho sobre Vasco e Criciúma. Todos os ingressos vendidos, o Vasco vai a campo às 16h30 lá em São Januário, estádio Vasco da Gama, treinador Jorginho aí promovendo 2 substituições ontem com relação à equipe que enfrentou o Sport lá no CT Moacir Barbosa. O Léo Matos retornando aí à lateral direita, assim como o Nenê foi barrado aí no primeiro momento para dar lugar aí para o Alex Teixeira, que na medida do possível tem participado aí de lances capitais aí nas últimas partidas do Vasco da Gama, como foi lá no jogo contra a equipe do Operário e também contra o Sport Clube Recife. Não é nem que ele esteja jogando bem, mas ele tem participado aí com veemência em lances importantes aí, e o Nenê ele tem que dar uma descansada. Bom, a gente vai acompanhar o treinamento hoje para ver se o Jorginho vai manter aí essas substituições. Bom, qual um lance que está deixando a gente muito triste aqui? Gente, se houve culpado nessa situação envolvendo o jogo lá em Recife, é até redundante a gente falar isso, o assunto está batido, é a diretoria do esporte que não teve condições aí de simplesmente montar segurança para que a Ilha do Retiro recebesse um jogo desse porte, para que recebesse aí o Vasco da Gama. Estão acostumados a jogar com o Náutico, jogar com Santa Cruz, e não é sempre que eles têm um privilégio de jogar com o Vasco da Gama lá na Ilha do Retiro. Aí o que acontece? O Raniel tem sido constantemente ameaçado e coisas graves aí, como racismo e também coisas envolvendo aí até a ameaça física por parte dos torcedores do esporte. Ontem, isso vai ter um peso aí muito grande no julgamento aí que deve acontecer na próxima semana, porque a Procuradoria do STJD e o presidente do STJD, o Otávio Noronha, não vai deixar essa situação aí passar por batido para não abrir novos precedentes no futebol brasileiro. Porque se você deixar essa situação para lá e não punir com pontos, isso aí, né, vai cair sempre na mesmice. E ontem, o Rafael Claus deu a seguinte narração. Ele já com a cabeça já fria, o jogo
aconteceu no domingo. Ele bateu o martelo e foi ainda mais enfático na narrativa dele no que tangencia aí a situação das expulsões do Raniel e também a situação do término do jogo lá na Ilha do Retiro. E isso vai ter um peso muito grande. Vamos colocar aqui para vocês a nova declaração do Rafael Claus, que foi dada lá na Jovem Pan, que foi repostada, né, pelo Bola VIP. O Rafael Claus, ele destaca a expulsão de Raniel e crava que ele provocou antes de mais nada. Então ele fala que o Raniel provocou, que o primeiro cartão foi aí pelo fato dele ter tirado a camisa e o segundo foi porque ele provocou a torcida adversária. Preventivamente, o Raniel pegou aí 30 dias aí, mas que não pode ultrapassar 2 jogos, né? E o árbitro, aqui é a situação importante. Ele novamente falou, só que dessa vez de forma mais enfática. O árbitro acrescentou que não viu segurança o suficiente para continuar mantendo o jogo. O embate, decidindo então terminar diante das condições que se formaram. Então tá aqui, a gente abre aspas aqui para o Claus nessa situação. Então o jogo ele não foi interrompido porque acabou os 90 minutos, não, pessoal. O jogo ele foi interrompido porque não tinha segurança, certo? E ontem, né, quando o Claus simplesmente deu essa declaração, o pessoal lá em Recife ficou com os nervos à flor da pele, porque o código lá, o artigo 215 da Justiça Desportiva é muito claro. Se o mandante provocar essa situação, simplesmente se tiver ganhando ou empatando o jogo, perde os pontos aí, certo? Então a gente reitera aqui mais uma vez, Laureano, o conteúdo está repetido. A gente tem que brigar até o dia desse julgamento. Por quê? A diretoria do Vasco adotou uma postura aí de silêncio, certo? E é o seguinte, a gente está vendo o Cuiabá lá ralando, porque aconteceu uma coisa muito parecida no jogo lá contra o Ceará. Então, se abrir um precedente aqui para o esporte de não perder o ponto, vai abrir lá. E amanhã isso vai virar uma bola de neve muito grande. Então, torcedor do Vasco, esses 2 pontinhos aí, um a gente já conquistou, porque está subjúdice, está lá um empate lá marcado. Esses 2 pontinhos são fundamentais para o Vasco garantir o acesso e a gente tem que insistir nessa situação. Perfeito? Deixe aí nos comentários a sua opinião sobre esse assunto, se a gente está errado de cobrar essa situação toda. Parabéns ao Cuiabá, porque o que o Cuiabá está fazendo lá vai ter um peso muito grande aqui também para esse julgamento envolvendo o Vasco Esporte Clube Recife, certo? Que são assuntos muito semelhantes. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu, pessoal. Tamo junto aí. Aquele abraço.